Saudações, terráqueos! Como vocês estão passando essa semana, sereizinhos politizados e espiritualizados? O nosso papo hoje vai ser sobre política e espiritualidade. Será que dois bicudos não se bicam? Ou será que espiritualidade e política são um match e tem tudo a ver? No meio dessa loucura de pandemia, a política é uma pauta que está em voga, né? E como que a gente consegue viver no mundo da matéria sem lidar com a matéria? Eu acho que é meio que isso. O que vocês acham, meninas? O que vocês pensam sobre esse match? Dá match? Não dá match? O que a situação política atual está fazendo a gente repensar na nossa espiritualidade? É um match conflituoso, né? Mas não tem jeito, né? Temos que pensar essas duas dimensões. A gente está num momento realmente muito efervescente em relação a isso, né? E eu acho que recentemente, né, tem se cobrado bastante de perfis espirituais nas redes que falam sobre espiritualidade, né, sobre autoconhecimento, todo esse campo de um posicionamento, né, um posicionamento político. E eu vejo muita cobrança assim, em relação a isso, e eu acho que, em parte, tem-se razão, né? Porque é isso, a espiritualidade, a gente sempre fala que ela não está desconectada da nossa vida material, mas, então, sim, eu acho que a gente precisa se posicionar sempre contra as desigualdades, né? As formas de opressão que existem no mundo. Esse posicionamento eu acho que tem que ocorrer, de fato. Mas eu acho também que a espiritualidade pode ser um caminho para a gente tentar transcender a polarização que a gente está vivendo. E aí isso é muito delicado de falar, mas assim, eu sinto que a gente está vivendo um cansaço da polarização, sabe? A gente está chegando num certo limite. E a gente tem vivido um momento também que essa posição do centro, né, ela tem estado em erosão, ela está se deteriorando, uma posição de centro, né? Desde as eleições, assim, acho que desde as eleições de 2014, né, começou-se essa coisa do isentão, né, a pessoa que não se coloca nem de um lado nem de outro, é vista como uma pessoa terrível, ou é uma pessoa terrível que está mal intencionada e não quer se posicionar, ou é uma pessoa ingênua. Né? E eu acho isso muito ruim para o diálogo, assim, a gente não admitir essa posição do centro, essa posição de conciliação, essa posição de encontrar as demandas comuns. Eu acho que isso enfraquece muito o debate. E até a posição, talvez, de dúvida, né? De não saber ou de não conseguir ter uma opinião formada, né? Eu acho que tá cada vez mais difícil pleitear pela existência desse lugar. O que você acha, Mel? Cara, eu concordo com a Bia, né? Quando ela fala desse cansaço da polarização e também de como espiritualidade e política estão embrincados, né? Eu acho que não seria nem um match, porque o match pressupõe uma escolha mútua, né? E a gente não escolhe ser político, a gente enquanto ser em sociedade, é inevitável. Então, tá afastando a experiência espiritual da política, como se a gente vivesse em outra dimensão, plano astral ao planeta. A gente pode até estar em alguns momentos, mas nos outros a gente está aqui nesse mundão mesmo, tendo que trabalhar e sobreviver. E isso se dá no meio da rede da política, né? Então, isso é inevitável e a gente já há alguns anos vem sentindo essas tensões dos extremos, né? Começou com o lance Era como mesmo? Coxinha e mortadela? Coxinha e petralhas. Sei lá. E depois foi virando esquerda e direita, né? Que é um negócio louco, porque esquerda e direita já não dizem mais respeito à orientação, nem tem mais um sentido lógico, né? Sei lá, é basicamente um rótulo, um xingamento, enfim.
Então a gente está cansando de ficar só em pensamentos extremados, sem perceber que todo mundo está tentando falar de coisas em comum, né? Mais do que está tentando reforçar a nossa própria lateralidade, o nosso lugar no meio dessa discussão, a gente deveria estar fazendo exercício, que é algo que a espiritualidade, de modo geral, nos ensina, de estar ampliando a nossa visão para tentar enxergar a essência das coisas debatidas, né? Total. E não apenas se afiliar a algum lado e se sentir orgulhoso pelo seu posicionamento, né? Eu acho total. Eu acho que tem muitas coisas. Só nessa introdução a gente já falou de muitas coisas importantes, né? Que exige-se um posicionamento político mais do que uma participação política, às vezes, né? E a gente. E a gente fala muito, né? Tudo é política. Quando você está lavando louça, você está fazendo política, né? A política não está só no jogo político dado do governo, do Estado, né? Política diz respeito, é o que diz respeito ao Estado, mas não só. Então, eu queria começar conversando com vocês o que é política, onde está a política, como você faz política, porque eu acho muito importante as pessoas entenderem que a gente já faz política no nosso dia a dia, né? E a gente só tem que, talvez, tomar consciência disso. Eu acho que a gente está vivendo um momento muito delicado das democracias, né? A própria ideia de democracia tá em jogo porque a gente está entendendo justamente a política como algo muito maior, porque a democracia ela colocou essa questão, né, da participação através do voto. Então, por muito tempo a gente achou que ir lá e votar era fazer política, né? Era estar participando da política. A parte que nos cabe desse latifúndio, ir lá e votar. Exatamente. E eu acho que no Brasil, especialmente, desde 2013, né, isso entrou em colapso, né? Esse sistema, né? E ele entrou em colapso na medida em que ele foi meio que desvendado como farsa, né? Como a gente começou a tomar consciência que essa participação protocolar, não vou dizer protocolar porque talvez seria radical demais, porque a gente ter o direito ao voto é muito importante, mas apenas essa participação não assegurava uma democracia real, né? A democracia real, ela requer um engajamento das forças da sociedade, né? Que é muito maior. E então a gente entrou num processo de deterioração mesmo desse campo político. E você falou uma coisa antes que eu achei muito boa, né? Que a gente está se exigindo muito um posicionamento político e não uma participação política. Porque eu acho que essa cobrança também que vem do posicionamento do outro e a sua vontade de se posicionar politicamente, nesse ambiente das redes, vem muito atrelado. Primeiro, há uma sensação de boa ação moral, né? E até lembro que Mel falou, né, que direita e esquerda deixaram de ser posições programáticas para ser meio instigamento. Eu acho que passou a ser uma posição moral também, né? A direita se afirmando como uma posição moral contra a corrupção, contra a bandidagem, não sei o quê. E a esquerda se afirmando como uma posição moral contra os preconceitos, né, muito ligada às pautas identitárias e tal, contra a desigualdade, o que é absolutamente válido, mas, enfim, só ficar na pauta moral não adianta. E segundo, o posicionamento a partir desse desejo de uma recompensa narcísica que vem nas redes, né? Do outro te reconhecer como essa pessoa que tem o posicionamento correto, que está do lado da história, do lado certo da história, né? Que é uma expressão que tem se usado muito. Então, vem muito desse... Eu acho que isso é muito prejudicial, assim, porque a gente fica num ciclo infinito de
assim, dessas recompensas puramente narcísicas e não consegue se mover de fato para uma mudança. Isso vai levando a essa exaustão, né? Mas, Mel, defina pra gente o que é política. Poxa, cara, não faz isso comigo, não. Porque antes a gente estava conversando sobre pessoas que fazem definições simples de coisas muito difíceis, sabe? Nossa, assim, ó, vou chutar um conceito da minha mente, conceito de participante do programa do Milhão, tá? Não sou universitário para falar sobre isso. Bem, cara, a política diz respeito às relações e coletividade, assim, em sua essência, sua organização e sua coordenação. Então, ela pode se manifestar como se dá na maior parte do mundo por meio do Estado, que é uma abstração instituída por meio de uma Constituição, ou ela pode se dar também por meio de agrupamentos civis, não necessariamente com esse status de Estado. O que importa é essa relação entre os sujeitos numa dada coletividade, né? A gente lembra da origem grega, de polis e tal, de você ter uma comunidade organizada para tentar se manter da forma mais estável e pacífica possível. Então, em tese, essas organizações, sejam sociais, sejam institucionalizadas, elas servem ao bem-estar da coletividade. Elas existem para ajudar um determinado agrupamento humano a viver melhor, porque muita gente junta é difícil de coordenar, basicamente. Aí eu lembrei agora até do filme Ensaio sobre a Cegueira, né, que é a adaptação dessa obra do Saramago, que chega um dado momento, né, enfim, a humanidade começou a ficar cega, aquela coisa toda, que as pessoas, a figura do Estado institucionalizada deixa de existir, né, não estava funcionando mais, então teve uma fase de anarquia, só que chegou um momento que o pessoal começou a precisar se organizar. Tinha que ver a questão de aonde as pessoas iam dormir, como que as pessoas iam comer, né? E elas foram começando a tentar organizar isso, aí sempre tem aquelas figuras de liderança, e tudo começa muito bem, só que, né, natureza humana, logo elas viram figuras abusivas, violentas, etc. Mas, enfim. Em tese, política é para ser uma coisa boa. O homem que é ruim. No fundo, é a gestão da vida coletiva, né? Sim, basicamente. Então, por isso que a política é algo tão amplo assim, né? As pessoas, eu não gosto de discutir política, não tem nada a ver com política, eu não sou político. Porque atrela muito a política a um Estado que não funciona muito bem, porque há bons estados, né? Não brasileiros, certamente. Mas estados escandinavos, assim, são um pouco mais legais. Dizem que tá bombando. Sim, fiquei sabendo, cara, que eles acreditaram, né, que ia dar tudo certo se deixasse rolar e, né, não deu. Mas, enfim. Política é basicamente isso, então, meus jovens. Então, a gente faz política o tempo inteiro e nós somos seres políticos porque a gente está em coletividade, em uma civilização, então é inevitável que, de alguma forma ou outra, a gente tenha que agir para estar coordenando ou participando da organização disso. E uma das principais que a gente foi construindo a duras penas foi essa estrutura democrática, mas como a Beatriz já introduziu, é fictícia, a representatividade está em crise, é algo que a gente discute muito dentro do direito também, essa questão da crise de representatividade, porque para a gente é muito complicado os que nossos diletos congressistas fazem, ou ter que concordar com determinados precedentes dos tribunais. Então, a gente vai vendo que os representantes, não só de elaboração, mas de aplicação do direito, sejam eles eleitos ou não, considerando que no Poder Judiciário eles não são, eles não representam a vontade do povo. E não só a vontade, mas o bem-estar. Porque às vezes o povo também não sabe muito bem o que é, está meio doido, então vem uma figura externa para tentar efetuar a pacificação do conflito. Então a gente percebe que, é claro, como a Beatriz também reforçou, o voto é importantíssimo, a nossa participação na eleição dos nossos representantes, seja do governo, seja principalmente também do poder legislativo, mas é muito pouco.
Então, a gente, de alguma forma, ainda reproduz um pouco aquelas estruturas de voto de cabresto, de coronelismo, aqui no Rio de Janeiro chamar de milícia. Então, a gente vê que essa democracia é um faz de conta. Tem uma participação, sim, não é algo nulo, mas é algo muito fraco, né? A nossa vontade não prevalece, no final das contas. E aí eu queria... Mas Pode falar, Bia. Não, só reforçar que, de fato, a democracia, a gente está vendo que é uma ficção, mas a gente tem que caminhar justamente para um aprofundamento da democracia, né? Porque esse desencanto, essa decepção com a democracia pode ter levado, né, muitas pessoas a pensarem assim, mano, então vamos partir para uma ditadura mesmo. Entendeu? E isso é parte de entender assim justamente esse lastro comum que a gente está vivendo nesse tempo, para além da polarização. A gente está vivendo, acho que dos dois lados, uma grande decepção com a formação democrática. Então, a questão é que a gente tem que justamente pensar criativamente a partir dessa angústia, dessa decepção e encontrar esses pontos comuns, né? Então, sim, certamente. E eu acho porque não é que a democracia seja ruim, ela não é aplicada. Essa é uma grande questão, é um grande problema que a gente encontra dentro do direito também. Dos leigos falarem, mas a lei é ruim, tem que fazer mais lei. Gente, a lei é mara, ela não é aplicada ou ela não é aplicada como deveria ser. Então, a democracia é mara, gente, participação do povo, representantes, pessoas que vão trabalhar só para poder estar lutando e elaborando os nossos interesses. Isso é lindo, desde que funcione. Então, não é porque uma coisa não está funcionando que a gente vai para o extremo, que aí definitivamente, institucionalmente, a gente não vai ter a nossa vontade seguida, né? A questão é que democracia dá muito trabalho, porque ter liberdade dá muito trabalho. Porque ter liberdade vem com responsabilidade, é um clichê, mas é verdade. Então, a gente, no fundo, a nossa parte criança, né, não quer ter responsabilidade de escolher, de participar, de ter que ser realmente responsável pela nossa organização política. A gente quer ter um grande pai que chegue lá e resolva as coisas. Uhum. Então, dá muito trabalho, democracia dá muito trabalho. Então, vira e mexe, a gente vive esses momentos, né, de falar, não, isso aqui não está dando não, vamos escolher uma pessoa aí que a gente deposite toda a nossa vida e rume a gente ao... Para dar um jeito nisso tudo que está aí, né? Famoso para dar um tiro nisso aí. Mas aí eu quero usar esse gancho, porque a gente falou aqui, né? Política é essa instância que organiza a nossa coletividade. E a ideologia, né, o que deveria ser, nem sempre a tradução na prática acontece isso, mas a ideia é que ela sempre busque o nosso bem comum. E é aí que entra o match com a espiritualidade, né? Na espiritualidade, a gente está buscando a nossa paz, a gente está buscando um bem, e um bem comum, né? Pensando que tanto coletivamente como individualmente, essas duas instâncias deveriam convergir, né? Só que nem sempre é isso que acontece. E eu também acho que a gente tem que falar uma coisa muito polêmica. Eu não sei se vocês já perceberam, mas o episódio de hoje vai ser polêmico. Vamos botar o dedo na ferida. Acho que a Bia trouxe uma coisa muito importante, que é você conseguir olhar para o outro e, no lugar de antagonizar, entender que existe o mesmo desejo, né? O desejo de se reafirmar, de se afirmar como moralmente correto, o medo, a busca pelos seus valores serem aceitos coletivamente, mesmo que seja diametralmente oposto.
E sim, eu acredito que tem muito de uma preguicinha, né, de trabalhar por essa liberdade, que é um trabalho contínuo na democracia, assim como tem uma preguicinha de trabalhar na nossa própria espiritualidade, né? A gente quer respostas já prontas, que nem eu brinquei com o Mel, né? Tipo, define aí política. A gente quer respostas simples e respostas prontas, só que nem sempre isso é possível. Porém, também tem um outro lado dessa história, que é nem todas as pessoas têm a índole, a vocação, a vontade de estar ativos politicamente, e aí quando eu digo politicamente, eu digo na concepção dessa gerência coletiva como outras pessoas. E isso tem que estar tudo bem também, né? A gente tem que lembrar um pouco disso. E muitas vezes essas pessoas acabam sendo rechaçadas, ou por não conseguirem ter uma opinião formada, porque eu entendo perfeitamente, eu vou falar muitas coisas paradoxais aqui hoje, porque eu entendo perfeitamente, é aquela velha história, se você não escolhe um lado entre o oprimido e o opressor, você está do lado do opressor, a gente sabe disso. Mas, ao mesmo tempo, muitas vezes eu acho difícil assumir um posicionamento diante do mundo, porque eu acho difícil enxergar o mundo como essa coisa tão palpável e tão fixa a ponto de você conseguir estudar e criar um posicionamento em cima disso. O mundo está sempre mudando, né? Sim, a gente tá sempre com muita pressa de se posicionar, né, nas redes, com essa velocidade que a gente tem de comunicação, e com pouca paciência de pensar e refletir, porque a gente tem que se posicionar rapidamente, porque se a gente não se posicionar, pronto, alguém já vai apontar o dedo para você e dizer que você não é engajado o suficiente, não é, né, escolher o outro lado. E eu acho que sim. E você falou que, né, a gente tem que respeitar as pessoas que às vezes não se sentem, né, tão aptas a entrar nessas discussões ou estar diretamente engajadas em alguma coisa, no sentido de que porque respeitar, não sei, agora eu tô alto. Sim, respeitar e entender, assim, porque eu vejo as pessoas que eu acho que essa acusação, às vezes, é muito, assim, como a gente estava falando antes, né? É muito do posicionamento e muito pouco da coisa real, né? Eu vejo, às vezes, pessoas acusando, mas você, nesse âmbito da espiritualidade, né? Tem muita gente falando, mas você está aí falando de meditação enquanto tem gente morrendo, né? Enquanto, enfim, tem outras lutas, ou tipo, você está falando isso, está falando de meditação e expansão da consciência, mas as pessoas que estão, né, em outras realidades não têm nem condição de fazer isso, né? Mas aí eu penso, a pessoa tem lá, tem acesso àquele perfil e tem o tempo de ir lá, né? Esse dia eu estava vendo uma influenciadora falando sobre isso. Tem o tempo de ir lá fazer essa crítica, mas se você tem esse privilégio, e esse tempo, né? Por que você não está, então, meditando e expandindo a consciência e você está pensando sabe, fazendo a crítica, mas eu acho que essa coisa dos privilégios, né, é muito complicado a gente ficar só nesse campo da culpa. Eu acho que fica nesse campo do posicionamento e fica muito no campo da culpa. Assim, eu tenho que reconhecer meus privilégios, então eu tenho que ficar aqui culpada. Ai, meu Deus, eu sou branca, eu tenho tempo para estar aqui expandindo a minha consciência e meditando. Isso é uma posição que não vale de nada, porque a posição da culpa é uma posição que te imobiliza, que não produz nada, né? A responsabilidade, sim, produz alguma coisa. Você tem que ser responsável pelos seus privilégios. Então, se você tem tempo, sim, de meditar meia hora por dia e ler um livro sobre espiritualidade, faça. Use do seu privilégio da melhor maneira possível e tente passar isso para outras pessoas.
que, de repente, não têm acesso a isso. Em vez de ficar apenas criticando os outros, porque estão falando sobre espiritualidade, expansão da consciência num momento como esse, né? Então, é sair desse paradigma, falar de privilégio no paradigma da culpa é absolutamente improdutivo. Ele só serve se a gente está falando desse lugar de responsabilidade. Sim, sim. Vocês trouxeram 2 pontos muito importantes, né? Primeiro, Carol, no que diz respeito ao posicionamento, a gente está respeitando as inclinações de cada pessoa, né? Então, a gente não é obrigada a ser tudo, nem todo mundo tem essa inclinação, e não é porque uma pessoa não está fazendo protestos e participando de algum tipo de partido ou associação política que ela é um ser humano absolutamente inútil para a sociedade. Aí volta também o que a Beatriz comentou do narcisismo de você fazer parte de um grupo e fazer tal e coisa. É tipo fazer parte de um grupinho na escola. Ai, nossa, como eu sou incrível porque eu faço parte de tal grupinho. Aí todo mundo usa as roupas parecidas, tem um discurso semelhante, mas em termos de atitude, no final das contas, é só mais um adolescente babaca. Então, enfim, sair desse lugar de muito apego a ideias, que passa não só pelo posicionamento, mas também nessa questão da culpa pelos privilégios, e entrar mais no campo prático, né? E entender os limites e as possibilidades de cada pessoa para estar atuando dessa maneira. Então, da mesma forma que uma pessoa super milituda que está lá realmente nas ruas e fazendo e agindo tem importância, uma dona de casa que está tentando ensinar os seus filhos que tenham consciência, que respeitem seus colegas na escola, que, enfim, cuidem do seu condomínio e tenham o mínimo de consciência coletiva e responsabilidade social, ela também está fazendo um papel super importante. Cada um, à sua maneira e da sua forma, está contribuindo para o bem-estar da coletividade. Não tem alguém melhor ou pior e ninguém é obrigado a nada. E se for para ter qualquer opinião, só para ter opinião, não tenha. Diga não sei. É melhor do que se posicionar de qualquer forma como determinados, não vou falar quem. E essa questão da culpa também com relação a privilégios entra nesse lugar da idealização, né? Porque vai ficar se sentindo culpada, e aí? Por que você está mudando o mundo com a sua culpa, né? A gente pode só começar a mudar as pessoas à nossa volta a partir do momento que a gente muda. Porque o que a gente fala, eu lembro, sei lá, tipo um brocardo assim romano, né? Que as palavras voam e as ações que ficam, né? Então, se você pode estar meditando, se você pode estar cuidando de você mesmo para ser uma pessoa um pouco mais razoável e compreensiva, isso vai ter uma repercussão social muito importante também. Talvez até mais do que uma pessoa que tenha todo o conhecimento político, mas não tenha o mínimo de calma e empatia para poder estar passando esse discurso e mantendo um diálogo com outras pessoas. Então, no final das contas, tudo é importante e a gente não tem que se sentir culpado por poder ser um pouquinho mais feliz, né? Exatamente. Eu acho que a grande questão é que se política é o que diz respeito à esfera coletiva e todas as nossas ações influenciam a esfera coletiva, então realmente existem muitas formas de você se atuar politicamente, não só a militância. A militância é extremamente importante, só que nem todas as pessoas têm inclinação para isso. E eu acho muito importante que a gente consiga valorizar a nossa própria inclinação e o nosso próprio trabalho, desempenho e dedicação na esfera política, sem ter que diminuir a participação da outra pessoa e a inclinação da outra pessoa, porque tem muitas formas de se atuar. Todas elas não são só válidas, todas elas são necessárias. O problema político, né, a situação política não vai ser resolvida com uma resposta e com uma ação em uma frente. A gente precisa atuar em todas as frentes. E nada mais justo que você faça a sua autoavaliação e descubra, dentro das suas inclinações, qual é a melhor forma em que você pode contribuir. Se é de uma maneira de uma militância, se é diretamente
dentro do espaço político, se é se candidatando, se é fazendo as cobranças necessárias da participação democrática, se é dentro da esfera familiar, fazendo a formação de caráter. Enfim, eu até mostrei para vocês, né, mostrei para as meninas antes da gente começar o episódio, um diálogo das deusas que mostra muito bem essa tipologia psicológica, né, arquetípica das mulheres, que é basicamente o óculos que a gente usa, né? O óculos que a gente usa vai fazer com que a gente enxergue de uma determinada forma o mundo. Então, enquanto um tipo de pessoa, uma mulher atena, por exemplo, vai enxergar a necessidade de se participar ativamente da política como a gente conhece, uma mulher Deméter vai entender a sua participação central dentro do seio familiar. Uma mulher Ártemis vai querer abandonar a cidade, achando que esse é um mundo dos homens que já está muito ferrado e que o ideal é se retirar e começar do zero em comunidades agrícolas, marginais, menores e fazer algo novo. O que eu estou querendo dizer aqui é que não existe um jeito ou outro jeito, não existe o jeito certo e o jeito errado, não existe o posicionamento correto e a cobrança de você se posicionar daquela forma, senão você está do lado errado da história. É claro que existem discrepâncias que contradizem a própria humanidade, mas, no geral, existem formas diferentes de se colocar no mundo. E isso tem a ver com espiritualidade, tem a ver com autoconhecimento e como buscar, dentro desse autoconhecimento, a melhor maneira de se colocar e levar o que você tem de melhor para o mundo, dividir o que você tem de melhor com o mundo e ajudar da melhor forma que você pode dentro da coletividade. Não tentar se enquadrar dentro de um quadradinho que talvez, honestamente, não seja para você. E tá tudo bem não ser. É melhor falar não sei. É melhor falar não entendo do que se sentir pressionado a fazer um posicionamento que, honestamente, você não tem condição de fazer. E tá tudo bem você não ter condição de fazer, entende? Sim, cara. E lembrar que as crises políticas são crises humanas. Então, da mesma forma que a espiritualidade, ela se enlaça com a política, porque a gente vive também em sociedade com essas demandas de organização, a política também é atravessada pela espiritualidade. Se um Estado decide entrar em guerra com outro, foi algum agrupamento de seres humanos, né? Via de regra não é um só, talvez o líder, mas toda decisão demanda a participação de outros, via de regra. Então, um grupinho de seres humanos incapazes de conseguir compor um conflito, estabelecer um diálogo, chegar ao extremo de resolver sair matando outros seres humanos para resolver o babado. Olha que coisa bizarra, cara. Que falta de percepção do mundo, que falta de percepção até mesmo do entendimento de Deus, se a gente for parar para lembrar também as guerras religiosas, né? Não sei o que aconteceu, acho que Coronga deu um tempo assim, né? Os deuses jogaram o Coronga no mundo e falaram, ó, dá um tempo aí, entendeu? Me deixa em paz e morram aí. Ai, que trágico. Mas, enfim, os conflitos religiosos, né? Pô, se Deus, de um modo geral, representa o amor, a união, a criação, tudo que é vivo, como que a gente vai estar matando um ao outro em virtude disso? Que conexão é essa que a gente está estabelecendo com o divino? Então, se a gente fosse parar para pensar no mundo ideal e que todo mundo é razoavelmente espiritualizado e de boas consigo mesmo, a gente não ia ter guerra, a gente não ia ter tanta exploração como a gente tem, tantas mortes, tantos descasos, tantas pessoas pegando milhões e milhões e milhões para poder gastar consigo mesmas, enquanto várias outras pessoas estão morrendo, sabe? Então, assim, essa falta de espiritualidade prática na humanidade de modo geral, desse entendimento de conexão com o nosso ser e com o mundo e com tudo que existe à nossa volta, e que todos nós estamos conectados de alguma maneira, isso causa muitas perturbações, que se refletem no âmbito político e que começam em indivíduos desequilibrados. Total, e tanto a política quanto os indivíduos e toda a sociedade está desequilibrada, novamente eu vou ter que bater nessa tecla, que é tudo culpa do patriarcado, né?
a esfera espiritual, né, da espiritualidade, é arquetipicamente feminina. Então, esse patriarcado neurótico, em que não consegue dar espaço nem valor para nada que é feminino, joga de lado e tira toda essa esfera. E é o que você acabou de dizer. Se a gente tivesse minimamente mais espiritualizado, tanto coletivamente como individualmente, talvez muitos problemas políticos poderiam ser, se não evitados, lidados de outra forma, né? E não sei se seria um exemplo com certeza não é um exemplo de um matriarcado, e nem sei se seria um exemplo de uma sociedade mais equilibrada entre o masculino e o feminino, mas com certeza é um exemplo diferente de como se lidar com a espiritualidade no eixo interno e externo, quando a gente compara Oriente e Ocidente, né? A gente pode fazer essa comparação prática, né, com o que existe. Sim, né? Essa diferença de qual é o caminho, né, para essa transformação. Eu acho que o Oriente tende a esse caminho interno. E aí, falando Oriente, Índia, né, sobretudo, esse caminho interno, que a transformação ela vem primeiro de dentro e depois ela se coloca fora. E o Ocidente tem aí tenho certeza que o Mel já está pensando em introvertido, extrovertido. Sim, psicologia e religião de Jung. Eu acho que o Oriente tenderia, né, a um tipo introvertido e o Ocidente um tipo extrovertido, né? Então, a tendência é externalizar, né? A que as transformações venham sempre pelo lado externo. E é um velho tema, né, de tentar buscar essa integração, né, de nem tanto lá, nem tanto cá. Só que é difícil para Dedéu, né? Essa questão tipológica que a Beatriz trouxe, ela está na raiz de vários conflitos, né? Não de todos, não vou generalizar esse ponto, mas muitos e muitos conflitos individuais e coletivos vêm por conta dessa dificuldade de entendimento dessas atitudes opostas de atração ao objeto, de repulso ao objeto, né? De extroversão e introversão. Então, Jung trata muito disso nos dois livros dele sobre psicologia e religião, um voltado para o Ocidente e outro voltado para o Oriente. E no livro sobre os tipos psicológicos, a maior parte da obra é para justificar a teoria que existem essas atitudes a partir de vários pensadores, de várias teorias do desenvolvimento humano como um todo. Um dos principais exemplos que ele dá é da oposição entre Freud e Adler, que Freud teria uma teoria extrovertida, porque se centra na sexualidade, então no desejo de um objeto, ao passo que Adler está centrado na questão da força do eu, do sujeito contra o objeto, que seria a introversão. Mas também tem a questão das funções, né, de como pessoas do tipo pensamento não aceitam os hints de uma pessoa intuitiva, assim como o intuitivo acha que a lógica é uma perda de tempo porque ele sabe qual é o certo, ou uma pessoa do tipo sentimento vai estar preocupada se uma coisa é boa ou não, quando a pessoa do tipo sensação está se importando só com a experiência, e isso afeta toda a nossa forma de decidir, porque a gente não percebe como a gente decide a partir das nossas atitudes e das nossas funções predominantes. Isso dificulta muito o entendimento de discussões. Então, a gente volta para a questão que a Carol comentou, da gente estar entendendo as individualidades e compreendendo esses diferentes tipos de linguagem para a gente conseguir chegar num ponto comum. E a gente vivencia isso também dentro da espiritualidade. As vivências que cada pessoa tem, as abordagens, a prática, a forma que a pessoa vai se conectar com o divino, se conectar com Deus, varia muito. E não tem uma questão de certo ou errado, todo mundo está buscando a conexão, só que por diferentes meios. Então, está compreendendo quais são as nossas inclinações, quais são as inclinações do outro e o que a gente tem em comum, para poder tentar se entender cada um com a sua linguagem, é fundamental para a gente conseguir compor melhor os conflitos, tanto na esfera individual quanto na esfera coletiva.
Exatamente, eu acho que é muito importante que todas as pessoas, de todos os tipos, né, de todas as índoles, consigam se perceber como partes do jogo político, como partes atuantes do jogo político, mesmo que seja num movimento de retirada, que também é necessário muitas vezes, né? Você se retirar, isso também faz parte do jogo, né? Eu falo que tem essa força centrípeta e contracentripeta, né? Que tem essa coisa que faz com que você queira jogar de dentro, mudar as coisas, e também tem esse movimento de retirada. Tem gente que se sente afastado do jogo político, né? Sente que aquilo não é para ela, que ela não faz parte daquilo, que ela não é considerada, e aí faz um movimento de retirada. Isso também é um posicionamento político importante, né? Por mais que seja tão necessário e valioso o diálogo de visões diferentes de mundo, pessoas se retirarem desse diálogo porque não sentem que a sua visão é contemplada nesse diálogo, também está dialogando, entende? É muito complexo, mas a gente tem que ter uma visão um pouco mais afastada, a gente tem que olhar, dar 2 passos para trás e olhar o que está acontecendo, até para a gente poder sair um pouco desse cansaço da polarização, sabe? Um desejo de transcender. Ele tem que ser considerado, né? E a espiritualidade tem muito disso, de ser uma busca pelo coletivo através de um mergulho na própria individualidade. Sim, isso que você falou de se afastar, né, e conseguir olhar o todo, eu acho muito importante nesse momento, assim, né, da gente parar de se identificar tanto com as nossas próprias posições, né, porque a gente está se posicionando sempre a partir de uma atitude negativa. Negativa não no sentido de bom ou ruim, né? Mas negativa no sentido de eu me posiciono a partir daquilo que eu não sou, né? Eu me posiciono a partir da contraposição com o outro, né? Então isso sempre reafirma a posição contrária. É um jogo que não tem fim, né? E a gente acaba não conseguindo ter esse olhar maior, né? E se identificando muito com a sua própria posição e não conseguindo ver a situação como um todo. E eu acho que essa é a grande contribuição, talvez, que uma vida mais espiritual, mais em conexão com a espiritualidade, consigo mesmo, pode dar, né? Essa capacidade de sair de si mesmo, sair dessa identificação tanto com as suas experiências e conseguir olhar as situações a partir de um olhar mais transcendente. Agora, é claro que a gente tem que lembrar que a gente está falando aqui de um paradigma de espiritualidade autônoma, né, liberal, talvez, e a gente tem muito uma experiência traumática com as religiões, né? Que são também uma forma de viver a espiritualidade, é a forma ainda que mais chega nas pessoas, né? É a forma com que talvez a maioria das pessoas vivem a sua espiritualidade, é através de uma religião. Então, tudo isso é muito delicado, porque a gente tem experiências muito traumáticas com essa mistura de religião e política, né? Porque quando a religião se mistura com a política, né, é justamente esse princípio transcendente, né? Essa coisa da transcendência tem os 2 lados, né? Ela pode ser tanto essa transcendência que te permite olhar acima para uma situação sem se identificar tanto com ela, mas ela também pode ser uma coisa violenta, nesse sentido de quando a religião se mistura com a política, toda a ação política é fundamentada por um princípio transcendente, você não tem como questionar, né? Não há espaço para o contraditório.
e isso produziu catástrofes, né? Produziu violências terríveis. Então, é algo muito delicado. Eu fico pensando que a gente, todo o secularismo da nossa sociedade ocidental, e aí secularismo entendido, né? Essa divisão, né? Política e religião, o espaço público como um espaço secular, né? Em que a religião é privada, né? A gente fez essa separação na modernidade. A religião é algo privado, a política é algo público. Todo mundo tem o direito de exercer a sua religião, mas de forma privada. No espaço público não se exerce religião. E eu fico pensando que isso acabou sempre, historicamente, produzindo um retorno do reprimido, né? Essa religião que vai sendo empurrada para o espaço público, não tanto religião aí, esse exercício da espiritualidade sendo sempre empurrado para o lado, ele sempre acaba voltando, né? Então, eu acho que em alguma medida a gente tem que repensar um pouco, né? Como a gente organizou esse secularismo. Mas eu entendo que isso é muito delicado, porque, né, a nossa experiência com... Aí a gente pensa logo nas teocracias, né, do Oriente Médio, essa coisa terrível, né, de formatar uma ação política baseada num princípio transcendente que acaba produzindo violências, né? Sim, e a religião enquanto instituição, assim como qualquer outra instituição, ela tem um determinado arcabouço ideológico, né? Então, acho que a questão muito problemática, assim, de estar incutindo a religião no Estado, vem você estar escolhendo uma instituição com um determinado arcabouço ideológico para imperar naquela sociedade. Quando a gente sabe que tem vários tipos de crença, vários tipos de credo, vários tipos de práticas, e a gente, para tentar viver de uma forma mais harmônica, deve privilegiar pelo pluralismo, para que cada um tenha liberdade de seguir o seu credo e suas inclinações. A gente vê que é mais harmônico a gente cultivar o pluralismo, por mais que seja mais trabalhoso, do que a gente tentar impor apenas uma, duas ou poucas formas de se viver. E tem a questão também de que a religião caminha com Deus, né? Se a gente for parar para pensar até na questão da dimensão arquetípica, né? Tem várias imagens arquetípicas basilares, como a figura da mãe, a figura do pai, mas o arquétipo raiz é o arquétipo de Deus. Então a religião caminha com o que há de mais forte na humanidade, que é essa energia da deidade, que é a energia da transcendência. Então realmente causa um fascínio muito grande. As pessoas fazem loucuras dominadas por essa energia divina. A gente transcende tanto para o bem quanto para o mal. Então, tá levando essa força emocional, essa força transcendental dentro de uma instituição, Estado, que deveria apenas estar ali só para organizar minimamente a sociedade, é muito preocupante. E aí eu Sim, acho... talvez... Pode falar. Fala. Não, que aí eu acho que talvez vale lembrar que a gente está falando de mesmos fatores, mas que a ordem dos fatores altera completamente o produto, né? A direção disso. O que vem primeiro, o que vem depois, né? A espiritualidade no sentido da direção interior, de você se espiritualizar, vai ter um contrafluxo da sua coletividade ser mais harmoniosa, dar espaço para esse arquétipo da espiritualidade, né? Como o Mel trouxe, esse Deus é o arquétipo do uno. Então a gente não pode basear a organização do coletivo, que por excelência é plural, nesse arquétipo uno. Esse arquétipo uno tem que estar direcionado na sua interiorização e reverberar nessa organização do coletivo. Mas isso é muito complicado mesmo, porque a religião, de alguma forma, já é a tradução política da espiritualidade, né? Se a gente voltar para aquele conceito inicial de política, ser a gerência do coletivo, o que é a religião, senão a gerência coletiva dessa espiritualidade que é experienciada de maneira individual? Então a gente começa a caminhar num campo minado, né?
que qualquer passo em falso pode causar uma explosão catastrófica, né? Total, né? Total. Eu ia falar justamente isso, que essa incorporação, né, da espiritualidade na política, ela só pode acontecer de forma individual, né? Justamente dessa transformação individual que uma conexão espiritual tem, né? Mas nunca a partir de uma organização coletiva, porque essa organização coletiva já se torna política, né? Já acaba se tornando uma instituição, e aí vem todos os problemas que a gente já conhece, né? E todas as decepções recentes que a gente já teve, né? Com essa história de gurus e a própria instituição religiosa em si, né? A Igreja Católica, tudo isso. A gente já conhece bem para onde vai esse caminho. Mas eu acho que, de alguma forma, a gente tem que tentar integrar, né? Porque eu fico me perguntando, né, nesses tempos, eu fico me perguntando, eu vim nesse caminho, né, de reconexão com a minha espiritualidade, de estar meditando todo dia, de estar como... eu fico me perguntando como integrar isso, né, a esse atual momento. E não tenho respostas claras, né? Talvez seja só nessa tentativa de olhar a situação de um ângulo maior, né? Ter essa serenidade, né? De ter um olhar cósmico, que eu costumo sempre falar isso, né, na astrologia, que a gente olha de fora para ter um olhar cósmico, e isso consegue te dar uma certa serenidade. Eu acho que, no momento, é a única resposta que eu tenho. De resto, não sei, sinceramente. Sim, eu estava lembrando também agora do filósofo Ortega y Gasset, no livro dele, A Meditação da Técnica, que ele fala que o ser humano não busca apenas viver, que era uma ideia do Schopenhauer. A gente busca viver bem. Então, da mesma forma que a política, ela visa a garantir uma vivência boa da coletividade, a espiritualidade quer uma vivência boa com o transcendental. Então, no final das contas, todo mundo quer ficar de boa, gente. Esse é o foco, ficar de boa. A questão é como a gente vai chegar nesse caminho, né? Então, nesse respeito às individualidades, no respeito à pluralidade, porque o bem-estar também não é um só, é vários. São vários e vários, e para cada pessoa é de um jeito. Então, quando a gente começa a tentar refletir sobre as coisas a partir do paradigma do bem-estar, tudo muda. Dá para conciliar muita coisa. Porque a gente vê, por exemplo, que, sei lá, pessoas de direita e esquerda que estão brigando com relação ao trato da violência, as duas estão sofrendo com a violência. As duas querem bem-estar. Da mesma forma, elas querem a mesma coisa. A questão é como que a gente vai chegar nesse ponto em comum. Será que a gente vai chegar num ponto em comum contra a violência fazendo mais violência? Mas será que também dá para lidar com tudo de forma pacífica? Será que não tem alguns casos que a gente tem que ter algum tipo de intervenção mais coercitiva? Então, quando a gente chega nesse ponto comum do o que a gente quer, no final das contas, e a gente percebe que todo mundo quer mais ou menos a mesma coisa, só que por meios diferentes. Então, a gente vai tentando perceber esses meios, ver até que ponto a gente pode usar tal meio para tal pessoa, porque para ela aquilo vai ser mais confortável, ou de outra forma para outra pessoa porque vai ser melhor, ou pensando no âmbito coletivo, que nesse momento a gente precisa reagir de tal maneira, porque a ação também é violenta, em outro momento não tem necessidade. Eu acho que é uma forma da gente estar tentando fugir desses debates de extremo. Não se trata do que é certo e do que é errado, de quem está certo ou errado. É o que a gente busca, como a gente pode chegar lá e quais seriam os meios mais respeitosos, razoáveis e proporcionais para a gente alcançar o mesmo intento. Pois é. Total, e essa discussão da violência e não violência, né, muito
relevante, né, nesse campo, quando a gente pensa essa relação de política e espiritualidade, porque aí, pensando no outro lado também, né, às vezes essa visão espiritual, né, que rechaça totalmente a violência, que rechaça o conflito, a gente tem que rever, né, porque o conflito ele é a forma pela qual a gente cresce e evolui, pelo menos nesse mundo, do jeito que somos agora, né? O conflito, ele é produtivo também, ele não é uma coisa só destrutiva. Então, ele tem a sua importância, inclusive no nosso crescimento espiritual, né? Os conflitos que a gente... Aliás, me lembrei que eu sempre falo que eu comecei a meditar depois da eleição do Bolsonaro. Então, assim... Olha só, como veio coisa boa. Pois o conflito é produtivo, espiritualmente também. Pois é, gente. Eu acho que a gente termina mais um episódio com uma grande treta, sem respostas simples, mas confirmando que tanto a política quanto a espiritualidade é a arte de lidar. São maneiras de lidar com os nossos desejos, nossas demandas, nossos conflitos, nossas vontades. E não vai ter uma resposta simples mesmo. É um trabalho eterno e constante da gente conseguir pensar na sua autenticidade, no seu indivíduo e como se colocar coletivamente, como expressar isso coletivamente, como doar coletivamente. E acho que o que a gente precisa entender é que existem muitas formas de atuar. Todas elas são válidas. E todas as formas de existir são formas atuantes. E a gente não precisa, para valorizar o nosso próprio movimento, desvalorizar o movimento do outro. A gente tem que conseguir descobrir como respeitar a nossa vontade de como participar, descobrir a nossa melhor forma de participar e que isso seja genuíno e autêntico, que a gente não precise cobrar ou diminuir a participação do outro. E entender que está todo mundo dançando junto, né? O jogo político e o jogo espiritual é uma dança cósmica. Sem respostas simples, mais uma vez, né, gente? Para variar. Mas acho que lidando com conflitos importantes. O que vocês acharam, Nina? Mais uma vez, só deixando mais perguntas aí para a galera. Mas é a nossa função aqui nesse negócio. Só lançar a treta e sair correndo. Sim. Lançar uma treta e sair correndo. Mas houve reflexões importantes, né, de como tá lidando, como tá mudando o ponto de vista e paradigmas, né? Tem alguns exercícios mentais aí e autocríticos que dá para a gente fazer para considerar essa questão da política, né? E eu deixo aí, como sempre, a palavra do deboísmo, né? Porque se todo mundo se focar em ficar de boa, as coisas ficam tudo muito mais fácil. Não foca em ser melhor, não foca em ganhar mais dinheiro, não foca em ser mais bonito, foca em ficar de boa, gente. É realmente um paradigma muito transformador. Pois é, gente, nunca prometemos respostas simples. Prometemos apenas trazer perguntas grandes. E acho que estamos aqui cumprindo com a nossa promessa, é o que tudo indica. Para você que ficou até aqui, espero que você tenha gostado, tenha tido muitas sacações. Semana que vem tem mais. Para continuar acompanhando a gente, todas essas aspirações espirituais e políticas, siga a gente no namastreta.cast. Beijos de luz, até semana que vem. Beijos com Finastê.